Olá, engravatados! Em vídeos anteriores nós já demos dicas para homens altos e magros, para homens baixos, para homens de pele negra, enfim, para quase todos os tipos de homens. Mas no vídeo de hoje nós vamos dar dicas para mais um outro tipo, que são os gordinhos. Então roda a vinheta aí e vamos lá! Antes de dar algumas dicas mais específicas, é importante dar uma dica mais geral, que é a seguinte: vistam roupas que são do seu tamanho. Parece uma dica meio óbvia, só que muitas pessoas têm a ideia de que os gordinhos têm que vestir roupas mais largas para esconder as gordurinhas. Mas não faça isso, não é legal, não vai ficar bom. Vestir roupas muito largas não vão disfarçar o seu peso, ao contrário, elas vão dar uma impressão de volume extra, né? Vão aumentar você, vai dar a impressão de que você é mais gordo do que parece. E a mesma coisa vale para o outro extremo, não use roupas muito apertadas, porque vai ressaltar todas as gordurinhas, todas as dobras, tudo. Ou seja, procure o equilíbrio, procure valorizar o seu tipo físico. Ou seja, vista roupas que estão dentro do seu peso, dentro das suas proporções. Você tem que buscar uma roupa que tem um ajuste certo para você, sem exageros. Mas enfim, falando agora de coisas mais específicas, uma boa dica para você que é gordinho é usar camisetas em gola V. Esse tipo de camiseta é muito boa para você que é mais gordinho, porque devido a essas linhas mais verticais da gola V, ela alonga, né? Ajuda a alongar o seu pescoço. E essas linhas direcionam o olhar da pessoa tanto para o seu rosto quanto para a parte do seu peito, tirando um pouco o foco do pescoço, que geralmente nas pessoas mais gordinhas, principalmente se tiver papada, o pescoço fica menor e dá essa impressão, né, de a pessoa estar achatada ali, né? Ela cresce para os lados e achatado na vertical. As linhas retas, verticais da gola V também ajudam a balancear com o formato mais arredondado do rosto, né? Então causa aquele equilíbrio do arredondado do rosto e aquela linha reta aqui embaixo. No caso de camisa polo ou camisa social, procure não usar colarinhos aqui muito pequenos, muito curtinhos, porque vai ficar escondido, né, aqui no seu pescoço. E no caso, se você estiver usando com a camisa social um visual mais tranquilo, mais casual, você pode deixar um ou dois botões aqui de cima desabotoados para fazer esse formato em V também. Seguindo a mesma ideia das linhas verticais da gola V, listras na sua roupa também é muito interessante para você que é mais gordinho. Como eu já disse em vídeos anteriores, as listras verticais ajudam a criar uma ilusão de altura, alongando o seu corpo, né? E o bom dessa dica é que você pode incluir ela em qualquer vestimenta sua, porque você pode usar listras numa camiseta, numa camisa social, numa gravata e até mesmo em ternos risca de giz. Mas tome cuidado com a intensidade dessas listras. Listras mais finas são mais aconselhadas. E você pode usar essa mesma ideia para outros tipos de estampa, como xadrez, por exemplo. Sempre seguindo essa ideia de listras mais finas e menos perceptíveis. Tem que ser algo sutil. Falando sobre a parte de cima do corpo, procure dar uma boa atenção às suas camisetas, camisas, ternos, etc. Veja se eles não estão muito apertados na região da cintura, porque pode criar um volume ali, né? É interessante você ajustar suas camisetas, por exemplo, na parte do peito e deixar mais leve na parte da cintura. Camisas e camisetas com estampas na região da barriga também não é interessante, não é legal, porque vai aumentar o foco, né, de percepção das pessoas dessa região, principalmente se você tiver aquela barriguinha protuberante. Se você quiser usar estampas, procure estampas que sejam menores e que fiquem mais para cima, mais perto da região do peito, trazendo o olhar da pessoa para cima. E se caso você quiser usar um visual mais casual, com uma camisa para fora da calça, né, um visual mais relaxado, procure uma camisa que não fique muito grande, né? Porque senão vai ficar muito estranho, aquela camiseta muito para baixo da cintura. Procure comprar camisetas que, quando você deixar ela para fora, fique mais ali na região do quadril, para dar uma proporção mais interessante. E não se esqueça da dica da gola em V. Se você estiver usando esse visual mais casual com uma camisa, deixa talvez ali um ou dois botões abertos para dar
esse efeito em V que vai ficar bem interessante. Uma peça bem interessante que todo gordinho, né, toda pessoa um pouco mais acima do peso deveria ter é o cardigan. Além do cardigan já possuir a gola em V, ele é uma peça interessante porque você pode fazer diversas combinações com ele. Por exemplo, se você usar o cardigan no mesmo tom da calça, ajuda a esconder as laterais do corpo, aquelas saliências desagradáveis nas laterais do corpo. Assim como os coletes, que também servem para esse mesmo propósito de esconder aquelas partes indesejadas da silhueta. E também é outro acessório bem interessante, o colete, né? Que fica muito bonito. E é claro, também existe o uso do blazer, que é uma peça muito elegante e muito versátil. Mas é importante dizer que você deve evitar tecidos muito grossos e pesados. O melhor são peças mais leves para você usar. Evite também blazers com abotoamento duplo, que criam mais volume na região da barriga. O melhor são blazers internos com 2 ou 3 botões. Lembrando que no de 3 botões, abotoe sempre o botão do meio. Essas peças são boas porque ajudam a criar uma proporção melhor entre o torso e a barriga. Bom, falando agora da parte de baixo do corpo, já podemos começar dizendo que se você é mais gordinho, né, tem o peso aí um pouquinho acima, não use aquelas calças skinny. Essas calças são muito apertadas e não vai ficar bem, você pode esquecer elas. O melhor para vocês é usar calças de corte reto, porque vai dar uma proporção melhor ao seu corpo. Calças com cintura muito alta também não ficam legal. O ideal é que a cintura fique um pouco acima do quadril, mas é importante garantir que o cós da calça seja grande o suficiente para o seu tipo de corpo também, né? Para que a barriga não fique ali, sabe, jogada por cima do cinto, né? Projetada para fora da calça. Ou seja, o importante é você encontrar o equilíbrio para o seu tipo físico. Mas se mesmo assim, mesmo você procurando aí uma calça ideal para o seu tipo físico, tá tudo certinho, tudo bem ajustado, se mesmo assim acontecer de sua barriga ficar, né, sobre a calça, cair sobre a calça, você pode apostar no uso de suspensórios internos. Nós já falamos um pouco sobre esse tipo de suspensório no último vídeo que nós fizemos, que você pode conferir aí na sugestão de vídeo que está aparecendo na sua tela. Esse tipo de suspensório, ele não vai ficar à mostra, né, mas vai ajudar a sustentar ali a sua calça no lugar, sem ela sofrer aquele peso todo da barriga e correndo risco de cair um pouquinho. Uma outra dica sobre calças, no caso de calça social, é usar modelos que tenham pregas. As pregas nas calças ajudam a dar mais espaço para você, tanto na região da cintura quanto nas coxas, né? Então ele tem um pouquinho mais de pano, que quando você for sentar, aquela coisa não vai ficar muito apertado, ela vai dar um pouquinho mais de espaço para você, o que é bem interessante. Enfim, pessoal, falando de uma parte mais abaixo do corpo ainda, os tênis e sapatos, como eles devem ser? A primeira coisa que eu posso falar para vocês é fugir dos canos médios e altos, porque eles podem diminuir a sua silhueta. O ideal são tênis de cano baixo, por exemplo, modelos como o All Star, o Slip-On e, é claro, os próprios sapatos sociais, que geralmente já são, né, com um cano mais baixo. O solado do seu tênis e sapato também é importante. Escolha tênis e sapatos que tenham uma sola um pouco mais alta, que isso vai deixar suas pernas mais longas, seguindo aquela ideia que falei antes sobre a verticalização, né? Então isso vai alongar, né, esticar um pouco o seu corpo e dar uma proporção melhor com relação ao seu peso, à sua largura, vamos dizer assim. E bom, pessoal, para finalizar, vamos falar um pouquinho das cores. É importante saber que as cores mais claras chamam mais a atenção e as cores mais escuras escondem, né? Ou seja, aquele papo de que a cor preta deixa você mais magro é verdade. Mas é claro que não é legal você montar um visual todo com peças pretas e usar isso o dia inteiro, todo dia. Não é legal, né? Porém, é interessante você apostar no uso de cores mais escuras, como marrom, azul marinho, tem o verde escuro, o vinho. Enfim, o leque de cores é imenso, você pode escolher aí mediante seu gosto. Mas é mais interessante usar cores que tenham essas cores variadas que você goste, mas num tom mais escuro. Mas é óbvio que isso não significa que você deve abdicar para sempre das cores claras.
mas evite os contrastes em blocos. Por exemplo, se você estiver usando uma calça preta e uma camisa branca, procure vestir um blazer ou um cardigan em tom mais escuro por cima da camisa branca, para evitar essa divisão brusca das partes do seu corpo. Fazendo isso, você cria um visual mais equilibrado e vai ajudar a alongar o seu corpo, visualmente falando, é claro. E isso serve para os mais diversos casos. Se você gosta, por exemplo, de camisas estampadas, de cores mais fortes e cores mais claras, você pode usar tranquilamente essas coisas, mas tente sempre equilibrar o visual, usando sempre um tom mais escuro por cima dessas peças mais claras. Enfim, pessoal, é isso. Essas foram apenas algumas dicas, algumas informações para vocês aí que são mais gordinhos, que tá com peso um pouquinho acima, né? Que vocês também merecem, né? Essas dicas para se vestir bem no seu dia a dia. Espero que de alguma forma essas informações e essas dicas tenham sido úteis para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e, é claro, se vocês gostaram, não se esqueça de dar o seu joinha, o seu gostei nesse vídeo, porque ajuda muito o nosso canal. E, é claro, compartilhe também esse vídeo nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam ter acesso a essas dicas e conhecer o canal Engravatando. E também, se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, clique nesse botão vermelho aqui embaixo e se inscreva, porque nós temos vídeos toda quarta e toda sexta-feira. Então é isso, eu fico por aqui, até a próxima, tchau!